Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Oi, Lu, tudo bem com você? Tudo bem, Paty? Que saudade que eu tava. Eu também. De mais um podcast, né, do Reflexões Parentais. E hoje a gente vai falar sobre o castigo. Castigo funciona? Será? Qual a experiência que a gente tem e como as pessoas se relacionam com essa forma de educar, né? E vamos discutir a respeito. Vamos discutir sobre castigo. Bom, a gente vai começar aqui nossa conversa fazendo uma pergunta para a Sandrinha, que hoje ela não está com a gente, ela está lá em Campinas, mas ela vai mandar para nós aqui o que ela pensa sobre castigo. Então, oi Sandrinha, tudo bem? Queremos saber aqui sua opinião sobre castigo. Você acha que funciona mesmo? Olá, pessoal, bom dia, Paty, bom dia, Lu. Sandrinha aqui falando diretamente de Campinas. Uma pena eu não poder estar aí com vocês hoje, mas vamos lá fazer a minha contribuição aqui para o Reflexões, né? As meninas me trouxeram, se eu acredito, né, que castigo funciona mesmo. E aí o que eu tenho para dizer, né? Depende qual que é a nossa intenção ao estar aplicando um castigo no nosso filho, né? E lembrando aqui que quando a gente fala em castigo, né, a gente sabe que castigo físico é proibido, inclusive, por lei, né? Mas vamos falar aqui daquele castigo que a gente pensa em tirar alguma coisa que o nosso filho gosta para ele estar fazendo aquela atividade que a gente gostaria que ele tivesse, né? E o que eu tenho para dizer, se a gente pensar em parar aquele comportamento, né, em sanar aquele comportamento instantâneo que a gente está vendo ali e que está desagradando, pode ser que o castigo funcione, né? Então, eu vou falando aqui de adolescente, né, uma situação bastante comum. Se eu pensar assim, tá bom, vou tirar o seu celular aí por 2, 3 dias, porque você não tirou uma nota, né, boa na prova. Pode ser que aquilo funcione num primeiro momento, que seu filho vá lá para o quarto dele e fique sem o seu celular, né, na sua frente. Mas o que será que isso está ensinando para ele, né? Será que está fazendo que ele tenha a consciência de ele precisar estudar um pouco mais, né? Se esforçar um pouco mais para ter uma melhor nota e ainda, né, o que essa melhor nota significa? É só uma nota, né? Ou seria para ele estar ali aprendendo mais e que aquilo que ele aprendesse melhor, né, traria um benefício para ele no longo prazo? Então, aí o que eu penso? O castigo, ele não funciona no longo prazo, né? Porque o castigo ele simplesmente vai inibir um comportamento ali que os pais não querem que aquele filho faça naquele momento. Mas não ensina nenhuma habilidade de vida, né? Muito provavelmente, quando o seu filho não estiver na sua frente, ele vai fazer aquilo que você falou para ele não fazer. Tirou o celular, de repente na escola ele vai lá e pega o celular de um amigo, né? Então, eu penso que o castigo ele não ensina nenhuma habilidade de vida. Ele simplesmente ele cessa o comportamento, né? E ainda faz com que os filhos acabem ficando com raiva, né? Aquela situação que a gente colocou, porque nada mais é de que a gente está humilhando, né? A gente está tirando a dignidade ali dessa pessoa, né? Então, eu vou te proibir de fazer isso agora. Então, não, eu não acredito que o castigo funcione no longo prazo, porque ele não ensina nenhuma habilidade de vida para os nossos filhos, apesar de que a gente aprendeu culturalmente, né, que o castigo é uma forma de educar. Tá bom? Então, eu não concordo, eu não acredito que o castigo funcione. Como a Sandrinha, né, colocou aqui na contribuição dela maravilhosa, Sandrinha, obrigada. Castigo para educar, realmente, ele não funciona para educar. Mas ele funciona, né? Isso é a minha visão, né? A curto prazo, ele acaba, assim, funcionando para cessar um comportamento, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes a gente pode, né? Enfim, as mães ou os pais podem recorrer ao castigo para
condicionar ali aquele, enfim... Na emergência, né? Na emergência, aquele comportamento numa situação. O problema é que quando o castigo ele é usado para que a gente atinja esse objetivo de que simplesmente nosso filho mude o comportamento naquele momento, ele não vai funcionar a longo prazo, né? E ele tem umas consequências, assim, muito ruins. Por exemplo, ele vai ter ressentimento, pode ter problemas ali de relacionamento com os pais, né? Enfim, o vínculo entre pais e filhos pode ficar abalado por conta desse castigo, né? E não vai gerar reflexão no adolescente, na verdade. Pode até ser momentâneo, que ele pode pensar assim, nossa, não foi legal. Às vezes ele pode até pensar que o comportamento dele não foi legal. Mas ele quer muito fazer. E só simplesmente tirar o celular... É que o castigo, a gente tem que tomar cuidado, né, Paty? Porque ele fica sem relação com a ação. Isso. Então, às vezes, o filho foi para uma festa, chegou num horário que não estava combinado, passou do horário, e aí você tira o celular dele. Qual a relação entre uma coisa e outra? Então. Não existe, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para o castigo não funcionar como uma ferramenta de poder. Eu sou a autoridade, você não fez o que eu queria e agora estou te punindo com uma coisa que não tem nada a ver. Foi o que você falou, a curto prazo vai resolver. Mas quem te garante que ele vai ficar uma semana sem o celular e na semana que ele voltar para ir na festa, ele não vai fazer a mesma coisa? Ele vai falar, beleza, sobrevivi uma semana sem o celular, vou fazer de novo. E tá tudo certo, vou ficar mais uma semana sem celular, já resolve com os amigos, fala, se você me empresta o celular ali na escola, porque eu tô sem o meu. Você não gerou reflexão sobre aquela ação, né? Então, o ponto eu acho que é isso. A gente usar o castigo, de repente, como uma ferramenta emergencial, mas trazer uma reflexão sobre aquela ação. Por que precisou de um castigo? Por exemplo, tirou nota baixa na prova? Então, sentar junto e falar, olha, não vai adiantar eu tirar o seu celular só uma semana. Você precisa entender... Vamos conversar aqui do porquê que aconteceu isso. Você acha que realmente foi o celular que atrapalhou? Ou você está tendo dificuldade em alguma matéria? Né? Vamos descobrir a raiz do problema e juntos traçarmos um aprendizado com aquilo, né? Gerar uma autorresponsabilidade. Eu acho que todo comportamento aqui, quando a gente fala em educação e conexão, a gente busca trazer isso, né? Para que eles entendam o nosso posicionamento, para que não fique uma posição de hierarquia. Eu mando, você obedece. Exatamente. Uma relação autoritária, né? Exatamente. E aí o adolescente, ou até mesmo a criança, ela acaba não se responsabilizando pelas atitudes dela. Porque ela espera sempre que o outro, ela vai fazer se eu não tiver nenhuma punição, eu faço. Se eu tiver, eu não faço. Então, ela vai gerar aquela obediência, muitas vezes cega, por medo, né? Pode gerar um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. Mentira, ele vai esconder de você para não ser castigado. Então, o excesso do castigo gera desconexão. Gera desconexão. Né? O excesso de castigo, ele vai induzir o filho a encontrar a sua maneira de burlar para não chegar no castigo. É verdade. E a gente tem que pensar também, né? O que a gente está querendo com castigo, assim? Muitas vezes, a gente está com tanta raiva, está tão magoada com a atitude do adolescente, que a gente quer que ele sinta o que a gente sentiu. Então, às vezes, o castigo, né, vem de uma forma muito impulsiva. E depois você vai parar para pensar e falar assim, nossa, eu exagerei. Às vezes você fala uma coisa bem aleatória, né? 1 mês sem celular. Depois você não vai bancar esse 1 mês sem celular do seu filho. E aí você fica pensando, poxa vida, tô arrependida, mas eu vou voltar atrás? Vou perder minha autoridade? Né? Então, acho que isso que a gente tem que pensar muitas vezes, né? O que eu quero com aquele castigo? Se eu só tô querendo, às vezes, por raiva, por ter ficado decepcionada com o meu filho, eu querer que ele sinta, que ele sofra o que eu estivesse sofrendo, né? Isso também não vai ensinar. Isso que você falou, Paty, é muito engraçado, porque depois que a gente começa a estudar, né? Você já deve ter passado por isso, a gente estava conversando antes de começar a gravar, o quanto as ferramentas que a gente passa a aplicar na nossa vida muda muita coisa, né? Você falou esse do castigo, eu falo que coitada da Lívia, que ela teve uma mãe educada emocionalmente, ela já tinha ali uns 5 anos quando eu comecei a estudar, né? Antes eu era uma mãe meio maluca, eu sou um avatar meio transformado, né? E chegou casos assim de acontecer alguma coisa e eu dar um castigo. Eu lembro que teve uma vez que eu deixei, você vai ficar 2 semanas sem brincar com as suas amigas, sei lá.
nem lembro o que ela tinha feito. Gente, uma semana depois eu já estava tão arrependida, porque as meninas todas brincando e ela lá querendo brincar. E eu falei, gente, mas nem foi nada tão grave pra menina ficar... Aí você tem que manter o castigo. Então o castigo tem que ser pensado, porque senão na hora da raiva a gente exagera, ele não é proporcional com o que aconteceu. Depois de 2 semanas ela nem lembrava mais por que ela estava lá de castigo, sem poder brincar com as amigas, o que ela tinha feito. Eu já estava arrependida do castigo que eu tinha dado. E a gente não sabe como agir, né? Então é esse ponto, a gente parar para pensar na ação que você imaginou que vai ser corrigida com o castigo. Será que é só o castigo? E será que o castigo vai corrigir, na verdade, né? Porque, como eu falei, ele pode gerar um ressentimento ali. Às vezes a criança nem tá mais ligando, nem tá mais pensando, mas dependendo da situação, ele pode realmente ficar magoado com você. E você não vai nem lembrar o que foi que magoou, o que não foi. Ele não vai saber como dizer. E a gente pensa assim, né? Que nem você deu o exemplo da brincadeira. Isso com criança é muito comum. Com os adolescentes é tirar o celular. Com as crianças, não vai mais brincar, não vai brincar, o amigo chama. Então, a gente tira, às vezes, do nosso filho uma coisa que é importante para eles, até para eles se acalmarem, até para eles lidarem melhor com, enfim, com o comportamento que a gente está achando inadequado, com a intenção do quê? Só de punir. Só de causar, muitas vezes, dor. E de mostrar quem manda, né? E de mostrar quem manda, exatamente. Porque a gente tem muito medo, né? De ser assim, nossa, pau mandado do filho. Imagina, vão olhar e vão falar assim, essa mãe boba que deixa o filho fazer o que quer. Exato, acho que o segredo está entre encontrar o não autoritarismo e a não permissividade, Isso, o caminho do meio. Exato, caminho do meio. Caminho do meio é algo assim, como que você precisa sentir ali naquele momento, entender qual é a causa do comportamento do seu filho, né? E na causa, não simplesmente cessar. E não quer dizer que não vai poder dar um castigo nunca, mas um castigo pensado, né? Não quer dizer que você não vai ali. Você pode fazer um combinado com seu filho, né? Eu acho que o combinado é uma coisa muito legal, porque você vai falar assim, olha, você vai explicar a razão, enfim, dele ter que colaborar. E se ele não colaborar, o que acontece, sabe? Ele precisa também saber o que espera dele. O que a gente espera dele, né? Mas eu acho que é isso. Acho que o castigo, se pensar, a curto prazo ele funciona, mas aí ele gera consequências muito ruins a longo prazo que, a meu ver, lá na frente a gente pode falar, poxa vida, agora corrigir essa consequência vai ser muito pior. E ele não vai, de fato, gerar reflexão no adolescente, assumir a responsabilidade das atitudes dele. Ele vai sempre esperar que algo de fora, né, uma punição, é que vai guiar o comportamento dele, né? E para finalizar, eu vou deixar, então, um desafio, veio aqui na minha cabeça agora. Perguntar aqui para as mães, para que deixem nos comentários, mandem para a gente por mensagem, se o castigo realmente funciona em casa. Lembrar de alguma situação em que aplicou o castigo e, poxa, funcionou. Ou eu apliquei o castigo e realmente depois de uma semana, um mês, aconteceu de novo e eu tô vendo que aquele castigo não tá funcionando. Como que elas sentem que o castigo funciona dentro de casa? Né? Pra gente gerar essa reflexão. Porque quando a gente para pensar em um momento que você aplicou o castigo, se você pensar com carinho, você vai ver se ele realmente funcionou ou não. Se ele realmente foi legal gerou ou não. Reflexão, né? Se a criança ou adolescente entendeu por que estava recebendo aquele castigo e passou a não fazer mais aquilo. Essa é uma reflexão interessante, né? Quando a gente para pensar nisso, a gente consegue construir um novo caminho. Sim, você tem razão, Lu. Acho que a gente tem que partir ali das nossas ações, né? E a partir dali a gente começar a fazer as nossas mudanças que a gente acha que faz sentido, né? Lembrando que, como a Sandrinha falou, né, o castigo físico ele é algo que por lei é proibido. Por lei ele é proibido, então justamente por esse motivo a gente já não considera isso uma opção. A gente já nem está entrando nesse mérito, nem estamos entrando nesse mérito, né? Mas eu acho que é isso, é partir mesmo das nossas ações e refletir. Exatamente, e gerar nos nossos filhos essa autorresponsabilidade, reflexão sobre suas ações, é uma construção de responsabilidade, né? De reflexão, de assumir responsabilidade e consequência. É isso. Será que o castigo está trazendo tudo isso? O que eu estou ensinando com esse castigo, né? Esse é o nosso questionamento de hoje para vocês pensarem. É isso. E até o próximo. Até, pessoal. Tchau, tchau.